Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A todos saúde, caros cristãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Cumprimento esta comunidade de São João da Foz, que se reúne para celebrar o amor misericordioso do nosso Deus neste primeiro dia da semana, com o seu pároco, o Sr. Cônego Jorge Cunha. Cumprimento todos aqueles que nos acompanham por intermédio da RTP1 ou da RTP Internacional. São certamente muitos e muitos, dezenas ou centenas de milhares, aqueles que em qualquer parte do mundo também fazem unidade neste campo da fé e da celebração por intermédio da televisão. Para além daquele recado, digamos assim, que Deus nos manda sempre por intermédio da Palavra de Deus, hoje temos duas intenções muito importantes para termos presentes na nossa mente. Celebramos a 106ª Jornada Mundial dedicada ao migrante e ao refugiado, e eu quero dar graças a Deus por uma pessoa que marcou no mundo e na Igreja, que foi o médico, professor, doutor Abel Sampaio Tavares. Estamos a comemorar o centenário do seu nascimento e esta figura muito grande do Porto e de Portugal inteiro é um exemplar daquilo que deve ser a presença cristã no mundo. Ajudar um desenvolvimento integral e implantar a dimensão ética e, por que não, também a dimensão religiosa. Com tudo isto, preparemos-nos para a celebração e, como sempre, reconheçamos as nossas culpas para depois pedir desculpa ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: vós dizeis, a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel. Será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, praticar o mal e viver a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há de viver e não morrerá. Palavra do Senhor. Misericórdias e das vossas graças que são eternas. Não recordais as minhas faltas e os pecados da minha juventude. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma comunhão no Espírito, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então completai a minha alegria, tendo em vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade, nem por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas ao interesse dos outros. Tendo entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu: não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: eu vou, Senhor. Mas, de facto, não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam-lhe: o primeiro. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até nós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele, mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes acreditando nele. Palavra da salvação. Caríssimo Sr. Cônego Jorge Cunha, pároco desta paróquia, todos vocês, caros cristãos, que celebramos a Eucaristia presencialmente e quantos nos acompanham por intermédio da RTP. Se quiséssemos fazer uma espécie de sumário destas leituras e do Salmo responsorial, podíamos usar uma frase que nos aparece na segunda leitura: tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus.
É simultaneamente um desafio e é uma fasquia muito alta, mas é a condição cristã, ter os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. E as leituras encarregam-se ao fim e ao cabo de especificar esta ideia. A primeira fala-nos do homem fora de Deus e fora do bem. Até lança acusações a Deus. A maneira de Deus proceder não está bem, pois se ele está exatamente no antípoda. Nesta mesma segunda leitura, já se não fala do homem assim tão afastado, mas fala-se daquele homem e mulher, obviamente, que muitas vezes titubeamos entre o bem e o egoísmo. E diz assim: não sobreponhais os vossos interesses aos dos outros. Apela-se à preocupação do outro. E finalmente o Evangelho, agora mesmo acabado de proclamar, quando nos fala da forma diferente daqueles dois irmãos procederem ao mandato do Pai, ir ou não trabalhar para a vinha, mostra exatamente a preocupação de fazer algo por aquilo que está fora de nós. A vinha é a realidade que não está dentro de nenhum daqueles irmãos. Portanto, a dedicação pelo outro, a dedicação por uma causa grande. Os dois dados que anunciei no princípio da Eucaristia, a Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado e o dar graças a Deus pelo centenário do nascimento deste catedrático da nossa Faculdade de Medicina, que foi o Sr. Professor Abel Tavares, inserem-se aqui. Uma palavrinha sobre cada um deles. Foi em 1914, no decorrer da Primeira Guerra Mundial, que a Igreja celebrou pela primeira vez esta jornada. Muita gente deixava as suas aldeias ou cidades para fugir daquela carnificina inútil, como depois viria a ser declarada, que foi a Primeira Guerra Mundial. E a partir daqui, para a mente da Igreja, o migrante e particularmente o refugiado tem sempre este cunho de ser portador de um grande drama, de uma grande aflição. O Papa, na mensagem que nos escreve para o dia de hoje, chama exatamente a atenção a isto e dá-lhe um título: Forçados, como Jesus Cristo, a fugir. Lembra-nos que a história da nossa fé em Jesus Cristo começa exatamente por uma fuga. Quando Herodes procura mandar matar o menino Jesus e há que fugir para o estrangeiro, para o Egito, na aflição e porventura no medo da parte dos pais dele. E aquilo que se pretende, segundo o Papa, com esta celebração, e aquilo também vinca nesta mensagem, é romper os nossos muros. Não tanto aqueles muros que estão-se a levantar um bocadinho por todo o mundo, mas os nossos muros mentais, os nossos medos injustificados, os populismos, a xenofobia, ou, no sentido contrário, a completa indiferença, isto é, nem se preocupar sequer com uma posição ativa, seja de um lado, seja do outro. A perspectiva cristã não pode ser esta, mas tem de ser de acolhimento e de proteção, de promoção e de inclusão. O Papa chama-nos a atenção a três verbos, sem os quais, de facto, esta dimensão cristã não está presente nesta temática. Primeiro, conhecer as razões, os motivos profundos, com que tantos, sabendo que o nosso Mediterrâneo é um cemitério, muitas vezes sepultados lá
nessas urnas que são ao fim e ao cabo em forma de barco. Só conhecendo os dramas que presidem a tantas pessoas para se refugiar é que se evitam preconceitos e estereótipos. Depois, converter-se. O cristão que é fermento do mundo não pode ter a mesma mentalidade do mundo. Pelo contrário, tem de ter uma outra muito mais humanista e muito mais justa para que depois fermente outras mentalidades. E compartilhar. Verdadeiramente não aceitamos o refugiado se não for vivendo, fazendo nossos os seus dramas. Se de facto não pensarmos no seu destino e vermos se esse não podia ser o nosso destino. Então que esta jornada, à qual tradicionalmente não prestávamos muita atenção, mas que o Papa Francisco agora pôs na ordem do dia, nos leve exatamente a ver que Deus criou o mundo e nós é que criamos as fronteiras. Quero dar graças a Deus e dar os parabéns à família, aqui representada nos filhos do Sr. Professor Dr. Abel Sampaio Tavares. Homem grande em todos os aspectos, mas fundamentalmente nesta capacidade de interligar a presença atuante no mundo com uma dimensão profundíssima de fé. O professor Abel Sampaio Tavares nasceu em 1920, por isso estamos a celebrar então o centenário do seu nascimento, e faleceu em 2013. Médico, é um marco na história da medicina, não só porque escreveu mais de 100 títulos, os repertórios científicos registram mais de 100 títulos, particularmente relacionado com a anatomia. Aliás, ele veio a ser depois o diretor do Instituto de Anatomia, aqui da Universidade de Porto, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Mas, fundamentalmente, porque à maneira daquele com quem ele trabalhou, o professor Hernani Monteiro, outro militante católico muito importante, conseguiu ter um timbre de existência que normalmente os estudiosos resumem em 4 palavras, mas são 4 palavras muito profundas. Primeira, competência. E aqui entende-se competência científica. Segundo, sentido ético. Deste não falava muito na bioética e já estava presente na mente deste investigador e docente. Terceiro, humanismo. Medicina não é apenas um campo técnico, é fundamentalmente um sentido afetivo, de preocupação com humanismo e depois uma imensa generosidade. Aliás, até visível na forma como tratava os alunos. Além destes dados relativos ao seu mundo profissional, nunca meteu na gaveta a sua fé profunda. Ligou-se desde muito cedo aos cursilhos de cristandade. Era um fiel a Dom António Ferreira Gomes, aquele bispo, meu antecessor, que as vicissitudes da vida colocaram ali como que numa espécie de reclamar adesão, e também outros que não estavam a favor. O Sr. Professor Abel Sampaio Tavares estava com o seu bispo. Foi diretor do jornal católico, que ainda existe, a Ordem, e são conhecidos os seus escritos na revista Ação Médica dos Médicos Católicos Portugueses.
Um dado curioso acompanhou a exumação dos corpos dos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto, como jovem médico que era. Dirigente dos médicos católicos, fundados aqui no Porto também pelo meu antecessor, D. António Barroso, venerável, este senhor tinha tempo para tudo, para a investigação, para a docência, para a direção do Instituto de Anatomia e para todas estas atividades a nível da fé e da Igreja. São estas figuras que, de facto, acreditam e dão credibilidade à nossa Igreja. Não leigos clericalizados, não leigos padres no mundo. No mundo queremos leigos, como também não queremos padres secularizados. Mas este homem, então dotado de uma fé profunda, na comunhão estreita com a direção da sua Igreja, representada no bispo, representada também no clero, de forma geral, é um homem que está presente no mundo e dá testemunho desta verdade em que acredita. Nós precisamos, neste nosso tempo, para usar aquela expressão que nos vem do mundo da filosofia, destas pessoas portadoras de uma grandeza muito grande, de um suplemento da alma, que nos leve exatamente a dizer que é possível conciliar a ciência mais profunda com uma fé mais vivida, que não há oposição nenhuma entre a ciência entendida na sua dimensão, até onde a inteligência humana a consegue levar, com a fé vivida, assumida e que toma parte nesta presença da pessoa e da sua capacidade científica para a realização do nosso mundo. Repito, à família dou os parabéns e peço-lhes sejam continuadores desta dimensão de vosso Pai. E a Deus agradeço a vida exemplaríssima deste médico, deste professor, deste investigador, deste crente, e que surgiam muitos iguais a eles. Então, quando na segunda leitura se dizia tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, já entendemos. A respeito dos migrantes e dos refugiados, Jesus não excluía, agregava. A respeito deste mundo da ciência e da relação com a fé, não há aqui oposições, não há ou, há e. Grande fé e grande ciência podem e devem conciliar-se na mesma pessoa. Deus nos ajude. Creio em um só Deus. Sou vosso Pilatos, padecendo pela sepultura, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Não aguardo sua glória, para julgar os vivos e os mortos, no seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, por ser do Pai e Filho, e com o Pai e Filho adorado e glorificado. Ele falou aos profetas, creio na Igreja Una, Santa e Católica, Apostólica, profetas, que julgaram os santos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e vida do mundo.
Irmãos caríssimos, oremos confiadamente a Deus Pai, que nos disponha a colocar a nossa vida ao serviço da sua vinha, isto é, dedicando-nos aos outros. E digamos com confiança: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelo Papa e pelos bispos, que nos confirmam na fé, pelos prebispos e diáconos que nos servem e por todos os discípulos de Cristo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos. Pelos que exercem o poder com humildade, pelos pecadores que se afastam do mal e pelos justos que deixaram de ser bons, oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos homens seguros de si próprios, por aqueles que reconhecem a sua fragilidade e por todos os que se levantam quando caem, oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos que já morreram marcados com o sinal da fé, por aqueles que às escuras procuram a Deus e pelos que não o buscam nem o servem, oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos, Senhor. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas estão desempregados, oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pela nossa Assembleia do domingo, pelos seus membros mais ativos e fiéis e por aqueles que se recusam a servir a comunidade, oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos, Senhor. Nesta Eucaristia, em que evocamos o centenário do nascimento de Abel Sampaio Tavares, nós vos damos graças por todo o bem que soube multiplicar e pelo seu testemunho de vida na família, na academia, na igreja, bem como no devotamento generoso às ciências anatómicas, médicas e cirúrgicas e, em geral, à arte de cuidar em quem se destacou. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos, Senhor. Que o seu compromisso com a verdade, retidão pessoal e entrega ao serviço do bem comum, privilegiando nomeadamente os mais vulneráveis da sociedade, seja um sinal reconhecível e viva interpelação relativamente às consequências práticas da fé e à necessidade de traduzir na cultura contemporânea os valores permanentes do Evangelho. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, Pai Santo, fazei nascer em cada um de nós os mesmos sentimentos que havia em vosso Filho muito amado, e Ele que assumiu plenamente a condição humana e a condição de Filho do Eterno Pai. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vosso nome, por cada um de nós, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever. É nossa salvação darmos graças sempre em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram
na esperança da ressurreição. Abel Sampaio Tavares, no centenário do seu nascimento, e Maria de Lourdes Moreira Ferreira e Elizabeth Regina Moreira Alves, no aniversário da sua morte, e de todos os que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e com todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Oremos. Fazei, Senhor, que esse sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Quero aproveitar este momento para, de maneira formal, agradecer à RTP as transmissões que costuma fazer da Eucaristia Dominical. A RTP é um serviço público e na sociedade portuguesa há muita sensibilidade, mas também predomina, de facto, a sensibilidade religiosa. A logística para uma transmissão é complicada, é cara e é compensada pelas largas centenas de milhares de espectadores que fazem destas transmissões um dos momentos mais altos, mais vistos, com mais audiência no dia de domingo. Mas, não obstante tudo, eu quero agradecer exatamente essa amabilidade da RTP. A vocês, caros cristãos, que se encontram nesta Igreja de São João da Foz, e a todos os outros, então, que em qualquer parte do mundo, em Portugal, mas também nas 4 partidas do mundo, nos acompanharam por esta transmissão, eu desejo uma semana abençoada, feliz e, quanto possível, sem medos. A existência traz-nos muitos medos, agora a situação contemporânea traz-nos mais. Que o Senhor retire de nós estes medos que às vezes se apoderam de nós. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.